Nós vamos meditar num texto que está em Atos, capítulo 20, do verso 7 ao 12. Quem não puder me acompanhar, mas anota aí para você ler em casa, é um texto importante, né? Assim como toda a palavra de Deus. Lá em Atos 7, Atos 20, a partir do verso 7, vai nos dizer assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam todos juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçou-o e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo ao pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Gente, saber que na palavra Deus ressuscitou pessoas é uma coisa. Agora, entender o que isso é importante para a minha vida e a sua vida é outra coisa totalmente diferente. O texto ele nos fala de Paulo, o apóstolo Paulo, durante uma pregação. Alguns estudiosos dizem que ele iniciou ali no final da tarde, né, por volta ali das 5, 6 horas da tarde. Ele começou, né, a pregar. E ele estava tão empolgado que a Bíblia diz que ele estendeu essa pregação até meia-noite. Às vezes a gente está sentado aqui no banco da igreja, nós, né? Eu também estou me colocando aí nesse lugar. E a gente está com 35 minutos, a gente já está olhando no relógio querendo ir embora, porque a gente está agoniado. Mas a Bíblia diz que Paulo ele começou a pregar ali por volta, né, do entardecer e foi até meia-noite. Meia-noite, ele foi interrompido. Por quem? Por essa situação inusitada, né? Um rapaz, um jovem chamado Eutico, estava sentado na janela. Eu acredito que, por ser um lugar que trazia um pouquinho de vento, né? Ele adormeceu. Ele adormeceu, era um lugar alto, adormeceu durante o sermão e caiu da janela, caiu morto. E aí Paulo, né, eu acredito que houve todo um alvoroço, mas o que eu quero é que a gente caminhe nesse texto e entenda algumas lições, alguns pontos, né, que esse texto ele pode nos ajudar na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Esse jovem ele foi ressuscitado. A Bíblia diz que, quando ele cai, Paulo desce, se inclina a ele, ressuscita o jovem, e aí volta e prega até o amanhecer. Interessante é que Paulo ele não estava cansado. Nós lemos o texto onde Paulo tinha uma missão. A Bíblia diz que ele, ao amanhecer, ele iria partir. Havia uma viagem para ele. E aí ele foi interrompido pela morte de Eutico, mas depois que Eutico morreu, ele foi lá, ressuscitou e voltou a pregar de novo. Só que é curioso, e a primeira lição que esse texto nos ensina é o cuidado que nós precisamos ter com o nosso cansaço. Esse jovem, ele caiu ali daquela janela, não era porque ele era, porque ele era desleixado, né? Porque ele era irresponsável, mas porque ele estava cansado. Porque a Bíblia diz que ele adormeceu ali num sono profundo. E eu penso que ele, muito cansado, eu acredito que talvez pela jornada de trabalho, e que eu não estou aqui para dizer que isso é errado. Eu estou aqui para dizer que nós precisamos tomar cuidado com essa nossa jornada de trabalho.
Hoje é difícil você dizer para uma pessoa que ela tem que ter só um vínculo. Porque hoje está difícil, com um vínculo, se sustentar. Até porque as pessoas estão atrás, cada vez mais, de uma vida mais confortável. De uma vida que ofereça mais. E essa nossa jornada muito intensa, ela pode trazer para nós uma consequência de muito cansaço. E o fato é que a gente precisa tomar cuidado com esse nosso cansaço extenso. Porque o cansaço, em determinados níveis, ele atrapalha o fluxo das bênçãos que o Senhor tem para nós. É porque o cansaço, ele deixa tu ficar em casa e não vir na congregação ouvir uma palavra que Deus já tinha separado para você. Que talvez lá na sua casa você não ia ter o mesmo entendimento. E podia ter? Podia. Só que lá tu não abre a Bíblia. Só que lá tu não ouve a pregação. O cansaço, ele evita você fazer algo que o Senhor nos instrui na palavra em fazer. Eu passei por uma situação esses dias muito interessante. Eu estava numa clínica fazendo um tratamento em São Luís, e aí eu recebi uma ligação do gestor da cidade, do município aqui que eu trabalho. Ele me mandou uma mensagem de uma pessoa e falou assim: Fabiana, consegue esse leito aí, né, para essa pessoa? Eu falei: é muito complicado, é muito difícil, né? Semana passada, tu já me pediu uma coisa muito difícil, né? Então, assim, eu tive que mexer com o estado todo para me conseguir. Então, é complicado. Não, pois só explica aí para ela. Aí me mandou o contato da pessoa. Quando ele me mandou o contato, eu conheci, assim, a pessoa. E aí eu fui lá só na intenção, realmente, de explicar. Eu estava cansada, preocupada comigo, né? Estava muito preocupada comigo. Com o momento ali, eu estava sem saber um diagnóstico e muito preocupada, com muita coisa para fazer, outros municípios me ligando, proposta para resolver. E aí eu fui lá, mandei uma mensagem para ela. Eu falei: olha, é muito difícil, né? A gente vai tentar, mas eu não ia, não. Entende? Eu fui lá dar uma justificativa como ele me pediu. Eu falei: é muito difícil, a gente vai tentar, mas não é fácil e tal. E aí, quando eu fui saindo da conversa, ela mandou um áudio. E aí eu queria, naquela hora, sabe, ficar 5 minutos assim, ouvindo um louvor que eu estava ouvindo. Ficar quieta, pensando. Mas eu fiquei... Deixa eu ouvir o áudio dela. Quando eu ouvi o áudio, eu percebi que ela tinha chorado. A voz estava assim, meio chorosa quando ela me mandou o áudio. E aí eu fiquei pensando naquela mensagem. E aí eu vou fazer alguma coisa. E eu acredito que o próprio Espírito Santo, né, me moveu a fazer isso. O importante é que eu não me calei, não me aquietei pelo cansaço que eu estava. E aí eu pensei, falei: mas não tem para quem? Se eu pedir para falar com a pessoa que eu falei semana passada, ele vai achar que eu estou abusando. Eu falei: mas tem uma pessoa, né? Tem a sobrinha do governador, eu vou já mandar mensagem para ela. Se ela me responder... Aí eu pensei: não, mas vou já falar. E aí eu falei: bom dia, fulana. Ela disse: oi, Fabiana, bom dia, tudo bem? Eu falei: mulher, eu estou precisando da tua ajuda. Eu estou com uma pessoa, não sei quem é, não conheço, mas ele está num estado muito sério, eu ainda nem sabia o que era. Mas ele está num estado sério, está precisando entrar no Carlos Macieira agora, porque ele precisa fazer uma cirurgia. Ele é um paciente que faz hemodiálise. E aí ela falou assim: tá, aonde ele está? E eu falei. Ela disse: eu vou já ver aqui. Daqui a pouco ela mandou uma mensagem e falou assim: isso era sexta-feira. Na segunda-feira, ele dá entrada no Carlos Macieira. Aí eu olhei assim, eu fui lá e mandei mensagem para ela. Falei assim: ele é o que teu, moça? Ela falou assim: ele é meu pai. Gente, quando ela disse isso, eu me lembrei de mim. E eu fiquei assim: meu Deus, Senhor, obrigado. Porque o Senhor não me deixou negligenciar a tua vontade. Pelo meu cansaço,
pelo meu estado emocional. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque há 6 anos atrás, 7 anos atrás, nessa mesma situação, alguém foi o socorro que eu precisava. Porque eu estava na mesma situação que ela. Eu estava com meu pai, precisando de uma UTI. Fazia hemodiálise. E eu não podia fazer nada por ele. Porque eu não tinha como. Mas alguém que tinha influência o suficiente me atendeu, me respondeu e foi o meu socorro. E naquele dia, o Senhor estava me dando o privilégio de fazer a mesma coisa, de ser o socorro para alguém que um dia alguém foi para mim. E eu disse, Senhor, obrigado. Porque se fosse só a Fabiana, ia passar despercebido. Porque o meu cansaço, porque a minha vontade e o meu eu não deixou eu negligenciar a tua vontade. Não deixou eu deixar de obedecer a tua palavra. Porque eu tenho certeza que naquele dia eu não semeei na terra, mas eu semeei no céu. Porque não é eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso. E às vezes o nosso cansaço, ele impede, ele faz com que nós negligenciemos aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. E como que eu vou saber disso? Se eu realmente estiver conectada com os céus, muito mais do que eu estou conectada com a terra. Aí sim eu vou perceber. Porque às vezes o meu cansaço, num domingo à noite, ele diz assim, não, eu vou ficar em casa. O meu cansaço me deixa a não resolver aquilo que eu precisava resolver naquele dia, naquele momento. E a palavra de Deus diz assim, ó, venha a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E às vezes, nós que estamos cansados, sobrecarregados, nós estamos indo aonde? Nós estamos indo só para o sofá da nossa casa, para pegar o controle da televisão. E ninguém mais nos empatar, ninguém mais nos incomodar. Eu mereço, trabalhei muito. O nosso cansaço, ele está fazendo com que nós queiramos a nossa cama, peguemos o nosso celular, olhe a nossa rede social. E o Senhor diz assim, ei, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha a mim, que eu vos aliviarei. Só Cristo pode nos aliviar, só Ele. Um outro ponto interessante que esse texto nos ensina, que temos que ter cuidado com a nossa sonolência espiritual. Ele não está apenas cansado. Ele está dormindo espiritualmente. Porque quando a gente está conectado com o Espírito Santo, é impressionante. Ele vai nos renovando, ele vai nos levantando. Isso é fato. Eu fui a um congresso com o Genésio de Casais e eu cheguei no primeiro dia muito cansada, com sono, eu estava com sono. E aí, quando o pregador pegou no telefone, ou no microfone, gente, parece assim que ele me ligou no 220. Eu estava com um caderninho que veio e eu anotei tudo que ele estava falando e eu fiquei empolgada. Eu fiquei tão elétrica que eu cheguei no hotel e não consegui dormir. O que é isso? O Espírito Santo. Mas esse jovem, ele estava espiritualmente sonolento. Porque, senão, ele teria acordado, na verdade, ele não teria dormido da forma que ele dormiu. E cuidado para você não passar a vida toda negligenciando as verdades espirituais. Porque nós temos um erro de acreditar somente naquilo que nós podemos tocar. Quando nós estamos espiritualmente sonolentos, dormindo, a gente só consegue ver aquilo que é material, o que é materializado. Quando a gente está com uma sonolência espiritual, a gente está ali preocupado em colocar um sistema de segurança muito bom na nossa casa. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque lá na minha casa tem.
colocar uma boa fechadura. Outro dia eu estava olhando aquelas fechaduras, né, elétricas. Colocar uma boa fechadura, uma boa cerca elétrica, câmera. Só que tem coisas querendo entrar na nossa casa que não respeita fechadura, que não respeita porta, que não respeita câmera, que não respeita cerca elétrica, que não respeita sistema de segurança. Existem demônios que querem entrar na nossa casa diuturnamente e ele não respeita aquilo que é concreto. Ele está ali tentando entrar e, às vezes, ele nem precisa arrebentar a porta. Porque tem umas portas que estão até abertas. A palavra de Deus diz assim, ó, se coloca na brecha. Para quê? Para Satanás não entrar. Aí tem gente que está indo lá e fazendo o quê? Abrindo a brecha. E por que eu digo abrindo a brecha? Porque ele diz assim, ah, não, é só uma coisinha. É besteira. É besteira, é só isso. O mundo espiritual, ele é real, ele existe, ele é concreto. Porque se eu não acreditar e não entender isso, eu não concordo com o que a palavra de Deus nos diz. E às vezes a gente acha nada. É besteira, é uma coisinha pequena. Não é pequeno. Não é besteira, porque Satanás não acha que é besteira. Eu costumo dizer lá em casa que nem com mentira eu gosto de brincar. Não, porque Satanás não brinca. E a mentira é de quem? É dele. Quem é o pai dela? É ele. Ele não veio para cá para brincar. A Bíblia diz que ele veio para cá para matar, roubar e destruir. Aí, às vezes, você está brincando. Ah, não tem intenção. Ele não quer saber se tem intenção. Você já viu gente que brinca? Na verdade, não é brincadeira, né? É um tom de brincadeira. Mas ele sempre está fazendo piadinha, está fazendo gracinha, desdenhando alguém naquilo que é a deficiência de alguém. E aí ele quer fazer disso uma brincadeira para se tornar uma pessoa engraçada. Pode observar que na raiz dessa pessoa, se não tem, mas em algum momento vai ter. Vai ter depressão, vai ter gente com ansiedade. O que é isso? É demônio. Por quê? Porque abriu uma brecha. Tem gente que abre logo um portão. Mas por que eu estou falando de brecha? Porque a gente tem um costume de achar que as coisinhas pequenas, elas são inofensivas. Eu tinha uma pessoa lá da minha família que ele gostava daqueles joguinhos de celular. Não é esses joguinhos que hoje tem aí, que são mais maléficos ainda, não. É esses joguinhos aplicativo que você baixa no celular, tem a cobrinha, que tem não sei o quê, né? E aí ficava ali naquele joguinho. Até certo ponto, eu não me importei. Depois tá errado? Não sei o quê. Gente, é uma besteira. Aí tem gente que fala assim, ó. Tem gente que está ouvindo e está dizendo assim, ah, não, isso é uma besteira. É uma brecha. Não é uma besteira. Porque o jogo não tem a presença de Deus. E eu desafio qualquer pessoa dizer que em qualquer tipo de jogo existe a presença de Deus. Seja do mais simples ou ao mais sério. O mais simples é só uma brechinha, que ela vai se tornando grande. Porque dela vem outras coisas. Um demônio chama outro demônio. Aí a pessoa está lá no celular, é besteira, mas ele não foi proativo no dia. O que ele tinha para fazer, ele não fez. Por quê? Porque ele estava cansado e pegou o joguinho e foi descansar no joguinho. E aonde é que eu tenho que descansar? No Senhor. Aí ali ele deixou de perceber a família, deixou de perceber os filhos, deixou de perceber a esposa. É um tempo que ele roubou do filho, que ele roubou da esposa, que ele roubou do Senhor. É porque o resto do dia ele passou trabalhando, ela passou trabalhando, chegou em casa cansado, tinha um pouquinho de tempo para ele dar para o Senhor, ele roubou, aplicou no joguinho, que era um descanso dele, e abriu uma portinha, para daqui a pouco vir outras coisas. Não é besteira. Às vezes é um filme inocente. A gente acha, não tem nada a ver. É inocente. Não, é distração. Não é inocente. Não é inocente. Não, vamos só utilizar esse filmezinho aqui. Não. Porque você, ou
ele ou ela precisa olhar para o outro e o que tem que mais lhe dar desejo é ela ou ele, sendo feio ou bonito. Percebe que é uma porta que você abre, porque uma coisa chama outra coisa? Esse jovem estava sonolento espiritualmente. Como muitas vezes nós temos negligenciado o mundo espiritual. Porque a gente acha que é o que é palpável, é o que é físico, é o que está diante dos nossos olhos, que nós precisamos nos preocupar. E não é. Nós queremos proteger nossa casa do ponto de vista físico e não do ponto de vista espiritual. A gente quer ter uma boa poupança, a gente quer ter um bom plano de saúde, e eu não estou aqui dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo para você é que você tem juntado tanta coisa, tem corrido atrás de tanta coisa aqui, tantos depósitos aqui, e tem esquecido de depositar no céu. Você acha que um plano de saúde vai te guardar. Você acha que o sistema de segurança na sua casa vai te guardar. Não vai, porque a Bíblia diz: se eu não guardar a tua casa, em vão vigia o sentinela. Eu vou ser mais claro ainda com você. Se eu, Deus, não estiver na tua casa, em vão tu tem um vigia, um plano de saúde, um sistema de segurança. Em vão. Porque tu pode ter tudo, mas se eu não estiver na tua casa, tu não tem nada. Porque só o Senhor pode nos guardar. E a gente está fazendo depósito aonde? Está fazendo depósito na nossa vida física, na nossa vida material. E o nosso tempo com Deus, a obediência à palavra de Deus. Eu estava dizendo hoje de manhã que existe uma diferença entre você ler a Bíblia e ter a palavra de Deus revelada até você. Aí tem gente que de manhã vai lá e lê um versículo, porque agora tem o devocional, e eu não sou contra o devocional, porque tem gente que nem o devocional não faz, nenhum versículo no dia não lê. Que bom que pelo menos esse leu. Mas não tem tempo. Eu creio no Senhor, você não conhece o Senhor, porque você não tem buscado ter intimidade com Ele. Intimidade com Ele é uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra, é uma vida de intimidade, é uma vida de busca, é você abrir mão de você mesmo por amor a Deus, por Ele. João Batista, claro que ele teve a missão dele, e a missão dele não é igual a todos nós. Cada um de nós temos um propósito e uma missão dada por Deus. Mas a verdade é que todos nós estamos aqui para glorificar, exaltar ao nome do Senhor, para buscar ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que quer ganhar a sua vida já perdeu. Mas aquele que quer perder a sua vida por amor a Deus, esse já ganhou. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com tudo nosso, mas não temos buscado o entendimento do Senhor. Aquilo que de fato o Senhor quer que nós façamos. E tudo tem nos empatado. Tudo tem sido uma desculpa. Tem sido uma desculpa para ter um tempo de oração. Tem sido uma desculpa para se congregar. Tem sido uma desculpa para estar na casa do Senhor. Tem sido uma desculpa para se envolver naquilo que é do Senhor. Ah, Fabiana, eu já estou com 10 anos de crente. Já fiz tanta coisa. Ontem eu vi isso. Aí eu já vi tanta coisa na igreja. Eu já estou com 10 anos e tal. Está cansado. Está cansado. Cuidado com o seu cansaço. Cuidado com a sua sonolência espiritual. Não, mas lá da minha casa eu faço isso. Não. Não é porque não foi assim que Jesus ensinou para nós. Porque Jesus ele veio para fazer o quê? Ensinar o caminho. E o que foi que ele fez nesse caminho? Ele se juntava. Tinha as congregações. Tinha os momentos de comunhão. Tinha os momentos de oração individual. Tinha um momento que ele botava os discípulos para orar aqui. Agora fica vocês orando que eu vou bem aqui orar só. Aí ele deixou a palavra para nós, onde ele nos mostra. Precisamos orar em secreto, aquilo que nós precisamos consagrar em público. Então, se ele é um modelo, eu preciso olhar para mim e realmente entender se eu estou vivendo esse modelo que ele deixou para mim, que ele deixou para você. Então, não negligencie. Não negligencie
O mundo espiritual, porque a palavra diz que na região celestial, lá existem anjos, mas existem demônios que estão tentando nos matar, nos roubar e nos destruir. Não facilite. Não facilite. Pare de dar crédito somente para aquilo que é terreno. Comece a se olhar, comece a se analisar. A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes. Ora, jejum, clama, conversa com o Senhor. Porque se você não fizer isso, se você não buscar entender se onde eu estou errando, muda o meu caráter, muda o meu comportamento. Porque há muito mais coisas aqui dentro de nós que precisa mudar do que o que está fora. Às vezes tu quer mudar a cor da parede da tua casa. Tu quer mudar o carro que tu anda. E, na verdade, o que precisa ser mudado é o teu caráter. É porque você mente com facilidade. Porque você cria contenda com facilidade. Porque você é desarmonioso com facilidade. Porque você não ajuda o teu irmão, como a palavra diz que tu tem que ajudar. Porque tu é soberbo. Porque tu é orgulhoso. Porque tu é vaidoso. A palavra diz assim, 6 pecados eu odeio e o 7º eu abomino. Vai lá na palavra e lê quais são. A gente acha assim, fulano vai para o inferno porque matou. A gente só pensa isso. Só que a Bíblia diz que tu que fez contenda na brincadeira, Deus diz que ele faz odiar, abominar, na verdade. Ele está classificado lá nos pecados de abominação, tá? É mais ou menos o seguinte, eu cheguei, desabafei com o Danilo, desabafei com o Danilo, com raiva do Marcos. Aí o Danilo foi lá e disse, Marcos, a Fabiana falou isso e isso de tu. Aí criou uma confusão. Aí a palavra diz assim, ei, eu odeio 6 pecados, mas esse bem aí eu faço é abominar. E você está aí achando que não matou ninguém, tá tudo bem. Não. Aí você quer mudar a parede lá da tua casa, que tu não está gostando da cor, e, na verdade, você precisa mudar o quê? A sua essência. Outro ponto que nós precisamos entender é o cuidado com as nossas distrações. Eu te escolhi o pior lugar para sentar, gente. O pior lugar ele escolheu para sentar. Você já veio no culto um dia que tu sentou naquele dia num lugar onde alguém que estava perto de ti ficava o tempo todo falando, ficava disperso, ficava levantando para beber água, ficava levantando para fazer xixi. Sentou naquele lugar que todo mundo passa e tu não consegue se concentrar, sentou no lugar errado. Né? Sentou no lugar errado. Mas eu tenho uma pergunta para que você possa refletir. Qual é a mesa que você tem sentado? Quais são os lugares que você tem sentado? Aonde você tem estado? Você já parou para pensar? Esses dias eu vi um vídeo, achei tão interessante, eu até mostrei para meu esposo. Era uma prova lá, e esse é um vídeo verídico, eu nem vou falar. Eu vi por acaso na internet, mas é de um reality show, né, que tem. E aí esse vídeo tinha 2 moças segurando uma barrazinha e 2 rapazes segurando. E aí a câmera, ela fala a gente ouve, né? Eles não estão se ouvindo. Aí a moça diz assim, ela olha para eles lá e diz assim, eles vão ficar muito tempo. Eles vão ficar muito tempo. Ela disse, não vão, não solta, só ri, finge que não está cansada. Aí ela vira assim e olha para eles. Mas eles não estão cansados. Eles não estão cansados. Eles não vão desistir. Vamos logo desistir. Ela disse, não. Eles vão já soltar. Eles vão já soltar. Olha para mim. Só ri. Só ri. Finge que está alegre. Finge que não está cansada. Vamos, segura, não solta. Aí, o áudio aparece deles 2 lá. Aí um fala assim, eu estou cansado, cara. Cara, eu estou muito cansado. Aí o amigo, se tu quiser soltar, a gente pode soltar. Tipo, tá cansado, eu tenho que entender, né, teu lado. Aí ele olha, eita, ele tá sem querer soltar, né? Aí ele olha assim, poxa, mas elas estão tão ainda descansadas. Aí o outro fala, pois é, eu acho que elas não vão soltar agora não. Se você quiser soltar. Aí a outra lá fala assim, ei, olha lá, eles estão conversando, eles não vão soltar. Aí a amiga, para de falar, eu não quero ouvir isso. Não diz isso. Eu não quero saber o que você está pensando, não. Eu quero saber o que eu acho. Eles vão soltar e nós vamos ganhar.
Aí o outro aqui fala, ó, se você quiser soltar, por mim não tem problema. Aí ele, pá, solta. Aí elas ganham. Aí eu pergunto para você, qual é a mesa que tu está sentado? Com quem é que tu está andando? Aonde tu escolheu para ficar? Qual foi o grupo que tu escolheu para ser o grupo de amigo? Quem são os amigos? Aí tu acha assim, ó, ah não, eu estou lá num grupo só de gente errado, mas eu estou influenciando. Tá não. Enganado. Mentindo para ti mesmo. Já está vestindo igual a eles, já está fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo, já está caminhando em alguns lugares que eles caminham. Não, eu estou influenciando. Não, não está. Porque não tem fruto. Aonde tu está? Com quem tu está? Quem são as pessoas que você escolheu para estar perto de você? Cuidado com as suas distrações. Ele sentou numa janela. Eu acredito que porque a janela era frio. Só que quem está na janela, ele não consegue se concentrar na palavra que está aqui dentro. Porque ele está ouvindo o que está aqui, mas ele está olhando para o bloco que está passando na rua. Ele está ouvindo o que está aqui, mas ele está olhando pela janela. A festa que está tendo lá fora. Quem está na janela, ele está distraído, porque ele não sabe se presta atenção na palavra ou se ele ouve o que o mundo diz. Ele escolheu o pior lugar para ele sentar. Quem está na janela está distraído é o marido que não percebeu a esposa. É a esposa que não percebeu os sinais que ele já havia dando. Estava distraído. E eu digo uma coisa para você. Se os seus filhos se tornar o homem mais rico do mundo, mas ele não tiver morada no céu, você, mãe, fracassou. Você pode dar as melhores roupas para sua esposa, a melhor casa para ela morar, mas se ela não tiver o brilho nos olhos, você fracassou. Porque o que o Senhor veio nos ensinar não foi constituir riqueza aqui, foi constituir riqueza no céu. Nós precisamos também ter cuidado com o nosso coração dividido. Eutico estava com a metade dele dentro da congregação e a outra metade fora. Dividido. Ele não sabia se ele fazia, se ele prestava atenção no que estavam falando lá dentro, ou se ele observava o que estava passando lá na rua. Distraído, sonolento espiritualmente, cansado, sentou no lugar mais inapropriado para ele possível e, por fim, a Bíblia diz que Eutico caiu. Porque a sequência é essa. A sequência é essa. Está cansado. Vem uma distração, uma sonolência. Cansado, uma sonolência espiritual, fica distraído, daqui a pouco está dividido. Ah, não, isso aqui está certo, tem nada demais, isso é besteira, nada a ver, isso aqui é louca, tá ficando louca. Vocês já ouviram essa frase, gente? Tu tá ficando é louco, menino. Não, uma besteira. Aí daqui a pouco caiu. A Bíblia diz que ele caiu. Cuidado para você não cair. Cuidado para você não cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, ore para que não caia. Aquele que está de pé, busque ao Senhor para que não caia. Porque existe demônios tentando nos derrubar, mas existe um Deus que é soberano sobre todos. A Bíblia diz que ele dá ordem ao mar. A Bíblia diz que ninguém pode delimitar até onde as ondas do mar vai, mas ele pode. Tudo está sob o controle dele. Precisamos orar. Precisamos estar de frente para o Senhor, buscando. E só Ele pode nos dar renovo. Pode nos tirar do cansaço.
pode nos tirar da sonolência espiritual. Só Ele pode nos tirar dessa divisão e dessa luta interna que tem dentro de nós, sobre aquilo que é da vontade de Deus e sobre o que é da minha vontade. Porque às vezes nós estamos usando as nossas vontades, os nossos prazeres, e colocando acima das vontades de Deus. Só Ele, só o nosso Pai, Ele arranca isso. Só Ele nos direciona no caminho certo. Só Ele nos dá vida. Só Ele nos dá renovo. Não abra mão da sua morada no céu. Não abra mão. Não negocie. Não negocie. É o que a palavra diz e ponto. Vão olhar para você e vão dizer, é radical demais. Não! Porque nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para obedecer. Obedecer quem? A palavra. O manual de instrução que Jesus deixou para nós. Como um norte. Como um mapa que nos ensine, nos dá o caminho até a morada nos céus. Amém? Fique de pé, vamos orar.